Existe um alimento simples, barato, que provavelmente está esquecido no fundo do seu armário agora mesmo e que pode fazer mais pela sua pele do que qualquer creme caro de farmácia. Ele não tem propaganda milionária, não tem embalagem bonita e por isso quase ninguém fala sobre ele. Mas quem entende de nutrição da pele sabe, depois dos 50, esse alimento deveria estar na sua mesa quase todo dia. E hoje eu vou te mostrar exatamente qual é, por que ele funciona e como usar ele do jeito certo. Eu sei que você já deve ter investido em creme caro, em sérum, em protocolo de skincare complicado, tentando devolver aquele vício que a pele tinha há alguns anos. E não é que esses cuidados não ajudem. Eles ajudam sim. Mas existe uma parte da equação que a maioria das mulheres esquece. A pele também se constrói de dentro para fora. Não adianta só passar produto por cima se o corpo não tem matéria-prima suficiente para reconstruir o que a pele perde com o tempo. E é exatamente aí que esse alimento entra. Ele não é milagroso, não vai apagar todas as marcas da noite pro dia, mas ele entrega ao corpo justamente aquilo que a pele precisa para ficar mais firme, mais hidratada e com aquele aspecto de porcelana que a gente tanto busca. Fica comigo até o final, porque eu vou te explicar como incluir ele na rotina sem complicação nenhuma. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao canal da Lushi. Aqui é o lugar onde ajudamos as mulheres a se sentirem jovens e bem consigo mesmas, tanto por dentro quanto por fora. Se gosta de vídeos assim, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os vídeos que postamos aqui todos os dias, às 18 horas, e ative o sininho para ele sempre te notificar quando tiver vídeos novos por aqui. Agora, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. E o alimento que eu quero te apresentar hoje é a gelatina incolor e sem sabor. Aquela mesma que você provavelmente já tem em casa, ou já viu no mercado, por um preço bem baixo. Parece simples demais para fazer diferença, eu sei. Mas ela é praticamente colágeno puro, na forma que o corpo consegue aproveitar com facilidade. E aqui está o motivo pelo qual isso importa tanto depois dos 50. A partir dessa idade, a produção natural de colágeno do corpo já caiu de forma bem significativa em relação aos 20 e 30 anos. O colágeno é a proteína que dá estrutura, firmeza e elasticidade para a pele. É ele que segura tudo no lugar, por assim dizer. Quando a produção cai, a pele fica mais fina, menos firme. E é aí que aparecem aquelas linhas mais marcadas e aquela sensação de que a pele murchou um pouco. A gelatina entra exatamente nesse ponto porque ela é feita a partir do colágeno animal, processado de um jeito que o corpo digere e absorve com facilidade. Quando você consome regularmente, você está literalmente entregando ao corpo os blocos de construção, os aminoácidos que ele usa para fabricar colágeno novo. Não é que a gelatina vira colágeno na pele instantaneamente, mas ela fornece a matéria-prima, que o processo natural do corpo precisa para funcionar melhor. Deixa eu te dar um exemplo prático para isso ficar mais claro. Imagina duas mulheres da mesma idade, com a mesma rotina de skincare, os mesmos cremes, os mesmos cuidados externos. Só que uma delas tem uma alimentação pobre em proteína e em colágeno, e a outra inclui gelatina ou outras fontes de colágeno na rotina algumas vezes por semana. Com o passar dos meses, é bem provável que a segunda mulher tenha uma pele com mais viço e mais firmeza. Não porque o creme dela é diferente, mas porque o corpo dela tem mais matéria-prima disponível para reconstruir a pele por dentro. E o mais interessante é que a gelatina não ajuda só a pele. Os mesmos aminoácidos que ela fornece também são usados pelo corpo para fortalecer unhas e cabelo e ainda ajudam na saúde das articulações. O que é outro ponto sensível para muita mulher depois dos 50. Ou seja, é um alimento simples que trabalha em várias frentes ao mesmo tempo, sem precisar de suplemento caro nem fórmula complicada. Agora eu sei que você pode estar pensando, mas eu não gosto de gelatina, ou acho aquele sabor estranho, e é uma dúvida super comum. A boa notícia é que, sendo incolor e sem sabor, ela se dissolve em quase qualquer preparo sem alterar o gosto. Dá para misturar num suco, numa vitamina, num caldo ou até numa sopa. O corpo aproveita o colágeno independente da forma que você consome, contanto que seja de forma regular. E aqui vai um detalhe que faz diferença na hora de escolher. Existe a gelatina comum que você encontra em qualquer mercado e existe o colágeno hidrolisado, vendido em potinhos de suplemento. Os dois vêm da mesma fonte e cumprem função parecida, mas o colágeno hidrolisado já vem quebrado em partículas menores, o que facilita ainda mais a absorção pelo corpo. Não é obrigatório usar o hidrolisado. A gelatina comum já entrega bons resultados, mas se você quiser turbinar o efeito, vale considerar essa versão que também é sem sabor e se dissolve tão fácil quanto. O importante é escolher sempre a versão sem sabor e sem açúcar, porque as gelatinas coloridas de sobremesa têm muito pouco colágeno de verdade e um monte de açúcar que não ajuda em nada nesse processo. Inclusive, se você sente que sua pele perdeu aquela firmeza de antes, tem rugas que te incomodam ou simplesmente não se reconhece mais no espelho e quer potencializar o seu rejuvenescimento de forma natural, eu preciso te contar algo especial. É o Desafio Lush, um método de 9 dias que está transformando a autoestima de mulheres que estavam se sentindo invisíveis. São técnicas totalmente naturais que você faz em casa e já vê os primeiros resultados. Mas tem um detalhe importante, nem toda mulher pode participar,
porque tudo depende do seu tipo de pele e do momento que você está vivendo. Por isso, deixei um teste rápido e gratuito no link da descrição deste vídeo. Clica lá agora e descubra se você tem o perfil ideal para essa transformação. Agora, eu quero te mostrar como usar a gelatina do jeito certo, porque tem um detalhe que faz toda a diferença nos resultados. O primeiro ponto é a quantidade. Não adianta comer uma colherzinha de vez em quando e esperar milagre, o ideal é incluir uma porção de gelatina sem sabor, cerca de 1 colher de sopa do pó, na alimentação de 3 a 5 vezes por semana. Não precisa ser todo dia, mas precisa ser constante, porque o corpo usa esse material aos poucos ao longo do tempo para reconstruir a pele. O segundo ponto, e talvez o mais importante, é combinar a gelatina com vitamina C. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas é o que faz toda a diferença na prática. A vitamina C é essencial para o corpo conseguir organizar e estabilizar o colágeno que está sendo formado. Sem ela, boa parte do trabalho se perde. Então, se você misturar a gelatina num suco de laranja, numa vitamina com kiwi, ou até comer uma fruta cítrica junto da refeição, você potencializa muito o aproveitamento desse colágeno pelo corpo. Deixa eu te dar um exemplo de como isso funciona na prática. Imagina que você bate uma vitamina de manhã com uma fruta cítrica, como laranja ou acerola, e adiciona uma colher de gelatina incolor sem sabor. Você não vai sentir gosto nenhum diferente, mas está entregando ao corpo, de uma vez só, tanto a matéria-prima do colágeno quanto o elemento que ajuda o corpo a aproveitar essa matéria-prima direito. É simples assim, e cabe perfeitamente numa rotina corrida. O terceiro ponto é o horário. Muita gente não sabe, mas existe um momento em que o corpo aproveita melhor esse tipo de proteína. À noite, próximo da hora de dormir. É durante o sono que o corpo entra no seu principal ciclo de reparo e regeneração celular, incluindo a renovação da pele. Consumir a gelatina no jantar ou pouco antes de dormir, por exemplo, numa gelatina caseira feita sem açúcar ou dissolvida num chá morno, ajuda a disponibilizar esses aminoácidos justamente na janela em que o corpo mais precisa deles para esse trabalho de reconstrução noturna. Não é uma regra rígida, e consumir em outro horário também traz benefício, mas se você puder escolher, essa é a hora que rende mais. O quarto ponto é a paciência. Como qualquer coisa que trabalha de dentro para fora, os resultados não aparecem da noite para o dia. A pele leva em média algumas semanas para começar a mostrar diferença perceptível, porque o processo de renovação da pele é naturalmente lento. Então não desanime se na primeira semana você não notar nada diferente. O importante é manter a constância. É ela que faz o resultado aparecer com o tempo. E aqui vem um ponto extra que vale a pena mencionar. Além da gelatina, existem outros alimentos que ajudam a potencializar esse efeito. Peixes como salmão e sardinha também são ricos em colágeno e em ômega 3, que ajuda a manter a pele mais hidratada por dentro. E vegetais folhosos escuros, como espinafre e couve, fornecem antioxidantes que protegem o colágeno que está sendo formado contra os danos do dia a dia, como a poluição e o sol. Você não precisa comer tudo isso ao mesmo tempo, mas ir incluindo aos poucos junto com a gelatina cria um efeito somado que faz muita diferença ao longo dos meses. E o insight mais importante de tudo isso é: a pele de porcelana que a gente tanto busca não depende só do que você passa por fora. Ela depende em grande parte do que você oferece ao corpo por dentro. E o mais bonito nisso é que você não precisa de nada caro ou complicado para começar. Só de um potinho de gelatina sem sabor, um pouco de constância e alguns ajustes simples na rotina. Se você quer cuidar da sua pele de um jeito real, não esquece de olhar também para o que está no seu prato, não só no que está no seu necessaire. A gelatina sem sabor é simples, acessível e pode ser uma grande aliada nessa fase depois dos 50. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Luxe para não perder os próximos vídeos sobre saúde e beleza depois dos 40. E comenta aqui embaixo. Você já usava gelatina assim? Ou essa foi uma novidade para você? Conta pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.